Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do CMEAM, e vamos verificar agora nosso objeto de conhecimento. Temos aí, então, aula de número 6, objeto de conhecimento, representação gráfica da variação da área e do perímetro de um polígono regular, detalhamento, perímetro e área, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Beleza, pessoal. Então, como vocês viram, a nossa aula trata de perímetro e de área. Primeiro, então, nós temos aqui ao lado o que é o perímetro. Vamos aqui à leitura do texto. O perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pela soma dos lados de um polígono ou, no caso dos círculos, por meio de uma fórmula. Ou seja, a gente pode aqui analisar e verificar que o perímetro, na verdade, ele trata de um contorno de uma figura. Olha aqui na próxima cartela, olha só. Nós temos alguns exemplos aí, tá? De algumas figuras, onde o perímetro, ele trata justamente de você contornar essa figura. Imagina que você sai da sua casa e, de repente, você vai dar uma volta no quarteirão. Você vai dar uma volta no quarteirão da sua casa, tá? Deu a volta para o mesmo ponto, aí você percorreu o perímetro desse quarteirão. Por quê? Porque você fez o contorno dele. Tá legal? Agora, em relação à área. O que é a área? Vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, então, o seguinte. Quando a gente falar de área, já imagina que eu tenho aqui toda a parte pintada, por exemplo, da área, tá? Então, olha só aqui no outro exemplo, olha só. Nós temos aqui, então, esse quadradinho, onde esse quadradinho ele está subdividido em vários quadrados. Então, imagina, por exemplo, que esse quadrado grande, ele é o pátio da tua casa, ou a sala, o chão da sala, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de área, imagina que se a gente fosse pintar uma parede, eu vou pintar a parede todinha. Se você vai pintar a sua parede todinha, na verdade, então, você está pintando a área dessa parede, tá? Então, vamos aqui imaginar o seguinte. Quando a gente falar de perímetro, vou pegar aqui essa figura também, que é esse quadrado, certo? O perímetro é você contornar este quadrado, beleza? Agora, a área é você considerar toda a parte interna dessa figura, tá bom? Agora, eu vou te mostrar aqui um vídeo para exemplificar melhor um pouco para ti a diferença entre área e perímetro. Acompanhe comigo. Beleza, então vocês verificam aí, pessoal, que o professor está dando uma volta nessa parte retangular. Essa volta que ele está dando é justamente o perímetro. E aí estamos considerando dois lados, um lado de 3 e um lado de 8. Esses lados opostos, eles possuem a mesma medida, ou seja, se é 3 de um lado, o lado oposto também é 3, e se é 8 de um lado, também é 8 no outro lado, tá bom? E aí temos a área, que é justamente a parte interna desse quadrado, desse retângulo, aliás, tá? E aí a área, para você calcular a medida dela, basta você multiplicar as duas medidas, tá? Então, se é 3 e 8, 3 vezes 8, a área é igual a 24 metros quadrados, beleza? Então, essa é a diferença básica entre área e perímetro. Logicamente que o cálculo da medida da área e do perímetro também vai diferenciar de figura para figura, beleza? Vamos aqui para a cartela, olha só. Nós temos então aqui, por exemplo, inicialmente, um retângulo. Esse retângulo, ele possui 4 lados. Por quê? Porque ele é um exemplo de um quadrilátero, tá? Então aqui, olha só. Esse lado aqui em cima, eu estou chamando de lado B. Se é lado B em cima, embaixo também será lado B. Por quê? Porque uma das características de um quadrilátero é que, principalmente do retângulo, tá? É que os lados opostos possuem a mesma medida. Assim como também, aqui na minha esquerda, o valor do lado é A, a minha direita também será A, tá bom? Então,
A área é essa parte interna que eu estou pintando aqui de verde, ó. Então, a área você obtém justamente por essa fórmula. Você multiplica as duas medidas dos lados. Lembrando que esses lados, eles podem ser chamados de comprimento e de largura ou ainda de base e de altura, tá? Dependerá muito do tipo de figura que você está trabalhando. Ou seja, se a figura estiver em pé, por exemplo, tá? A gente costuma trabalhar com base e altura. Se a figura estiver deitada, a gente trabalha com comprimento e largura. E o perímetro é aqui essa formulazinha, ó. Perímetro é igual a 2 que multiplica A mais B. Vamos entender por quê. Ora, se eu tenho dois lados iguais a A, eu vou ter A mais A, onde o resultado é 2A. Se eu tenho dois lados iguais a B, eu vou somar B mais B, cujo resultado é igual a 2B. Ou seja, aqui para o perímetro, nós teremos 2A mais 2B. E aí, essa fórmula simplificada, ou na verdade a fórmula fatorada, ele colocou o 2 como fator comum em evidência e o A mais B entre parênteses. Professor, existe a necessidade de colocar sempre a forma fatorada? Não, não existe. Se você quiser e preferir, não há problema nenhum em você somar os quatro lados individualmente. Ou seja, de acordo aqui com os valores do vídeo, eu tinha um retângulo onde uma medida valia 3, a outra medida valia 8. 3 mais 8 é 11. 11 mais 11 é 22, que era justamente o valor do perímetro dessa figura. Mas nada impede também de você somar 3 mais 3 mais 8 mais 8, tá? Aí vai do jeito que você achar melhor para resolver e calcular o perímetro desse retângulo, tá bom? Vamos continuar aqui, vem comigo. Beleza. Agora, nós também temos como calcular, por exemplo, a área e o perímetro do quadrado. A semelhança com o retângulo é bem igual. Por quê? Porque você vai somar os quatro lados e para a área você vai multiplicar os dois lados. A diferença aqui é a seguinte, que para o quadrado, os quatro lados são todos iguais. Ou seja, se aqui em cima é A, aqui embaixo é A, assim como a nossa direita, assim como também a nossa esquerda. Ou seja, o perímetro desse quadrado é igual a quem? É você somar A mais A mais A mais A. Como são quatro letras iguais e elas se repetem 4 vezes, automaticamente, então, o perímetro é igual a 4A. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que, quando você for calcular o perímetro de um quadrado, basta que você tenha conhecimento do valor de um dos lados e esse valor você vai multiplicá-lo por 4, tá bom? Agora, em relação à área, você vai multiplicar base vezes altura ou ainda comprimento vezes largura. Só que, novamente, aqui para o quadrado, esses dois lados são iguais, ou seja, aqui eu vou multiplicar A vezes A. Lembrando que, nesse caso agora, a gente chega naquela regra da potência, ou seja, multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Quer dizer, então, que essa área será igual a A elevado ao quadrado. Mas, professor, por que ficou expoente 2? Lembre-se que quando o expoente não aparece, ele vale 1, tá? Então, olha só. Vamos supor que esse quadradinho ele tenha o lado igual a 4. Um lado só. E os outros lados? Ora, pessoal, se é quadrado, os quatro lados são iguais. Ou seja, o perímetro dele seria igual a 4 vezes 4, onde o perímetro é igual a 16, e a área é igual a 4 ao quadrado, que coincidentemente também é igual a 16, tá bom? Então, a área e perímetro de um quadrado, basta você conhecer o valor de um dos lados. Olha só, temos agora aqui um exemplo de aplicação, tá? A questão diz o seguinte: a quadra poliesportiva de uma escola
possui 22 metros de largura e 44 metros de comprimento. Se um aluno percorrer essa quadra 8 vezes, ele percorrerá qual medida? Gente, primeira coisa a percebermos é tentar verificar qual tipo de figura a questão está tratando. Se a gente analisar bem a leitura, a gente vai ver que nós temos duas medidas diferentes para comprimento e para largura. Ou seja, essa figura é um retângulo. Como é que eu sei que é um retângulo? Porque a questão está afirmando que a figura é quadrangular. Quando a gente calcula o perímetro, fazendo aqui a analogia com a quantidade de voltas que eu vou dar nela, o perímetro equivale a uma volta, tá? Então, nesse caso aí, como a questão pede 8 voltas, você primeiro vai calcular o perímetro e do resultado que você achar, você irá multiplicá-lo por 8. Vamos à questão então? Olha só. Essa quadra então possui 22 metros de largura. Vamos aqui destacar essa medida. E ela possui 44 metros de comprimento, ok? Ok. A questão pede que a gente calcule, aqui no caso, o perímetro, né? Então vejamos. Uma maneira de você resolver é a seguinte. Como cada uma dessas medidas se repete 2 vezes, você pode, primeiro, somar esses valores, ou seja, 22 mais 44, e dessa soma de valores, você, com o resultado, vai multiplicar por 2. Então, vejamos. 22 mais 44, o resultado é 66. 66 vezes 2, a gente vai ter aqui 132. Beleza? Beleza. Mas, atenção, a questão quer saber quando o aluno percorrer 8 vezes, ou seja, se ele der 8 voltas nessa quadra, qual será a distância percorrida? Então, o que a gente vai fazer? Esse valor 132 que eu acabei de achar é justamente o perímetro, certo? Então, desse perímetro, eu vou pegar o resultado dele e multiplicar por 8. Beleza? Então, vamos lá. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 3, 24, com mais 1, 25, sobe 2. 8 vezes 1, 8, com mais 2 é 10. Então, a gente tem um total percorrido aí de 1.056 metros, ou seja, um pouco mais de 1 quilômetro. Então, quer dizer que a nossa resposta aqui é a letra E. Então, você verifica com isso que nós temos aqui um exemplo bem interessante, tá? De aplicação de perímetro de figuras. Aqui nesse caso, estamos aplicando no exercício o cálculo do perímetro de um retângulo. Beleza? Vamos voltar para a tela aqui. Agora, a gente tem também o cálculo do perímetro de um polígono regular. Opa! Primeira situação aqui é nós sabermos ou lembrarmos o que é um polígono regular. Gente, um polígono regular é aquele que apresenta todos os lados congruentes e no qual todos os ângulos internos possuem a mesma medida. O que é um lado congruente? Ou, aliás, o que são lados congruentes? São lados que possuem a mesma medida. Fazendo aqui, então, uma analogia rápida, quando a gente verificou aqui algumas cataratas anteriores, eu te mostrei um retângulo e te mostrei um quadrado. Um retângulo, ele geralmente possui uma medida para a largura e outra medida para o comprimento. Ou seja, o retângulo, ele não é um exemplo de polígono regular. Já o quadrado, a principal característica dele é justamente ter os 4 lados iguais. Ora, se o quadrado possui 4 lados e todos eles são iguais, então o quadrado, sim, é um exemplo de polígono regular, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela. Então, polígono regular, qualquer figura que você imaginar, com qualquer quantidade de lados, se todos eles forem iguais, esse polígono será classificado como regular. Nós temos aqui, por exemplo, então, o triângulo retângulo, aliás, o triângulo equilátero, né?
O triângulo equilátero, a principal característica dele é que os três lados são iguais. Ou seja, ele é um exemplo de polígono regular. Nós temos então também o quadrado, que é um quadrilátero regular. E aí, de 5 lados em diante, qualquer figura ela não tem nome específico. Ou seja, você vai chamá-la de pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular e assim sucessivamente. Então vamos supor que um triângulo qualquer tem a medida do lado igual a... Deixa eu trocar aqui a cor. Igual a 5 centímetros. Se eu quiser saber, aqui no caso, o perímetro desse triângulo, como é um triângulo, logicamente, são 3 lados. Ou seja, 3 vezes 5 é igual a 15 centímetros de perímetro. Por quê? Porque nos polígonos regulares, basta você conhecer um dos lados. Conheceu a medida de um deles, multiplica pela quantidade de lados dessa figura. Vamos continuar aqui o texto então, olha só. Como os lados de um polígono regular são congruentes, devemos apenas conhecer a medida de um dos seus lados para calcular o seu perímetro. Portanto, dado um polígono regular de n lados, com o comprimento de cada lado igual a S, seu perímetro será igual a quem? Será igual a S vezes N, não é isso? Por quê? Porque você vai multiplicar o valor da quantidade de lados pela medida de um deles, tá certo? Agora, existirão também, você pode se deparar nos seus estudos, com figuras mistas. O que são figuras mistas? É quando você tem a aglutinação de duas figuras que vão formar uma só. Olha só essa figura que está à nossa direita. Se você reparar bem, a gente pode separá-la de modo que aqui eu tenha um quadrado e a metade de um círculo, tá? E aí, nesse caso, a gente tem essas duas figuras que juntas, né, formam uma outra figura que é chamada de figura mista. Essa figura mista possui nome específico? Não, não possui, tá bom? Então vamos aqui ao texto. Também é possível que uma figura geométrica plana não seja polígono nem círculo, mas uma parte de um círculo ou uma composição feita por partes circulares e partes retas. A figura ao lado, por exemplo, é formada por uma metade de um círculo e uma parte de um quadrado. Para calcular o seu perímetro, devemos calcular o perímetro do círculo e dividir o resultado por 2, pois a parte circular é metade do círculo, e depois somar esse resultado às medidas dos 3 lados do quadrado. Beleza, pessoal? Então, olha só. Vamos entender aqui. Por que eu vou somar 3 lados do quadrado e não 4? Justamente porque o quarto lado, ele fará parte da metade do círculo, tá? E outra coisa que a gente analisou aqui no texto é a seguinte. Comprimento do círculo, ou seja, perímetro do círculo. Como é que a gente faz isso? Já que o perímetro, a gente vai dar o contorno na figura. Opa, o perímetro do círculo, ele equivale ao seu comprimento. E para calcular esse comprimento, existe uma fórmula específica para isso. Voltando aqui para a tela, olha só. Comprimento da circunferência. Quando medimos os lados de uma região, estamos determinando o valor do seu perímetro. No caso das regiões circulares, não podemos adotar tal metodologia, pois não podemos definir a medida dos lados desse tipo de região. Para determinar a medida do comprimento de uma região circular, utilizamos a metade de seu raio, mas somente isso também não é suficiente. Então vejamos, nós temos aí a diferença, circunferência e círculo. Mas professor, tudo é redondo. Sim, tudo é redondo. Mas a circunferência a gente não vai considerar a sua parte interna, diferentemente do círculo. Fazendo uma analogia aqui rápida, é como se a circunferência fosse um anel e o círculo fosse uma tampa de uma panela, tá? Então, para que a gente possa calcular o comprimento de um círculo ou o comprimento de uma circunferência,
você vai ter 2 vezes o valor de π vezes o valor de r. Lembrando que esse π é um número especial, número irracional, inclusive, tá? Sendo ele irracional, ele vai possuir uma quantidade infinita de casas decimais. Professor, se a quantidade de casas decimais é infinita, como é que a gente faz para calcular, então, e resolver qualquer operação com esse número π? Você deve sempre prestar atenção, pessoal, porque as questões elas vão arredondar. Algumas questões vão considerar o π igual a 3,14, algumas questões irão considerar esse π como sendo igual a 3,1 e outras questões irão considerá-lo como sendo igual a 3. Se, por algum acaso, a questão não informar o valor do π, você sempre irá considerá-lo como sendo igual a 3,14, tá? Anota isso aí. π é igual a 3,14, beleza? Vamos voltar para a tela. Tendo esse conhecimento, então, vamos aqui a mais um exemplo. Olha só. Uma circunferência possui raio medindo 18 centímetros. Utilizando π igual a 3,14, olha só o que eu acabei de te falar, a questão, geralmente, ela vai te informar o valor do π a ser adotado na sua resolução, tá? Nesse caso, então, o valor desse π é igual a 3,14. Se por algum acaso a questão não informasse o valor do π, ainda assim você iria considerá-lo como sendo igual a 3,14. Beleza? Ok. Então, o comprimento dessa circunferência é, olha lá, a questão quer saber o valor do comprimento. Como eu te mostrei agora há pouco, para calcularmos o comprimento, eu vou multiplicar 2 vezes π vezes r. Ou seja, é uma multiplicação de 3 fatores. Vamos substituir então. O valor de π é 3,14. O valor do raio é igual a 18. Então, a gente tem essa multiplicação de 3 fatores. Você pode resolver de várias maneiras diferentes. Entre elas, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro, eu vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3,14, cujo resultado é igual a 6,28. E aí, em seguida, a gente vai resolver a multiplicação entre esses dois fatores, o 6,28 e o 18. Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer aqui em cima, olha só. 6,28 vezes 18, tá? 8 vezes 8, 64. Sobe o 6. Professor, não é mais fácil com calculadora? Com certeza, mas nós não temos isso aqui. E acostumem-se sempre a resolver operações de multiplicação sem calculadora, tá bom? 8 vezes 2, 16, com mais 6, 22, não é isso? Sobe 2. 6 vezes 8, 48, com mais 2, 50. Próximo. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 6 é 6. E aí, resolvendo aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? Resolvendo aqui essa soma, a gente vai achar o seguinte, ó. 4 aqui no final. 8 mais 2 é 10, sobe 1. 1 mais 2 é 3. 5 mais 6 é 11. Como nós temos que tirar duas casas decimais, então, automaticamente, eu vou ter aqui 113,04, né? Que é a nossa resposta, tá bom? Só que aqui nesse caso, a gente não tem alternativa. O que eu vou fazer? Vamos colocar mais uma alternativa aqui, ó. Vou colocar aqui a letra F, que vale 113,04 centímetros, tá? Essa é a nossa resposta, tá bom? Vamos lá, próximo exemplo. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas,
quantas pessoas havia no festival. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro passo, a gente vai calcular a área desse campo, tá? Como são duas medidas diferentes, automaticamente, então, eu vou pegar e calcular a área multiplicando esses dois valores. Ou seja, 240 vezes 45, a área 240 vezes 45, o resultado é igual a 10.800. 10.800 metros quadrados, tá bom? Então, essa é a área desse campo, beleza? Beleza. Tendo em mãos agora a área desse campo, o que vai acontecer, pessoal? Vamos para a leitura do texto. A cada 2 metros quadrados, haviam 7 pessoas. Então, a questão quer saber quantas pessoas haviam no festival. Então, a gente vai fazer aqui uma proporção. Olha lá, uma regra de 3, na verdade, né? A cada 2 metros quadrados equivale a 7 pessoas. Como nós temos uma área total de 10.800 metros quadrados, a questão quer saber quantas pessoas, então, estavam nesse festival. Bem, se aumentou a área, automaticamente, então, vai aumentar também a quantidade de pessoas, né? Eu tinha 2 metros quadrados, tinha 7 pessoas. Para 10.800 metros quadrados, vou ter muito mais pessoas, então, nesse campo. Se vai aumentar, então a gente vai multiplicar em diagonal, ou seja, 2 vezes P, que é a quantidade de pessoas, é igual a 10.800 vezes 7. Belezinha? Ao multiplicarmos 10.800 por 7, o resultado encontrado será igual a 75.600. Beleza? Beleza. Lembrando o seguinte aqui, pessoal. Nós queremos encontrar a quantidade de pessoas. Ou seja, aqui nessa equação, a gente quer encontrar o valor do P. Só que esse P está acompanhado do 2. Lembre-se que, quando você tem número e letra juntos lado a lado, embora não apareça, entre elas existe uma multiplicação. Ora, se existe multiplicação, então é porque esse 2 deverá passar para o outro lado, dividindo. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vem comigo. Então, olha só. O valor do P será igual a 75.600 dividido por 2. Turma, se eu vou dividir por 2, é porque, então, eu vou pegar e calcular a medida, a metade dessa medida, não é isso? Então, 75.600 dividido por 2 é igual, vou colocar aqui embaixo, aqui do lado, olha só. Então, a quantidade de pessoas é igual a 37.800. Ou seja, a nossa resposta correta aqui é a letra C, tá bom? Essa é a resposta desse nosso último exemplo, beleza? Então, olha só, com isso aqui, a gente viu como determinar a diferença entre área e perímetro de figuras planas, principalmente quadrados e retângulos, e como aplicar esse conhecimento de área e perímetro na resolução de exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e compreendido aqui a aula. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade.